Oi, tudo bem com você? Eu sou Eda Trautlitke e no vídeo de hoje aqui do canal eu quero conversar com vocês um pouco sobre arquivo de memórias, esclarecer o que é essa categoria de objetos dentro do método Transformando Espaços e também te dar 3 dicas especiais para você organizar o seu arquivo com mais tranquilidade, de forma simples e leve. Só lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever para fazer parte da nossa turma de pessoas organizadas que ficam se perguntando como ser mais organizado. E aí a Eda traz muitas possibilidades aqui para vocês avaliarem e para vocês pensarem, será que isso é interessante para mim? Será que eu posso adaptar isso na minha realidade? Então, vamos lá ao esclarecimento sobre arquivo de memórias. Essa ideia surgiu desse vídeo quando eu estava ministrando o workshop Você Mais Organizada na semana passada e eu trouxe algumas imagens sobre arquivos pessoal de memórias e também de trabalho e as meninas começaram a conversar bastante sobre essa questão, arquivo pessoal e arquivo de memórias. A gente começou a discutir sobre isso e surgir dúvidas. Então, a gente queria falar mais sobre arquivos de trabalho, mas acabamos falando também sobre essas outras categorias de arquivo, que dentro do método Transformando Espaços eu classifico nessas 3, como eu falei. Eu pensei, por que não fazer um vídeo esclarecendo mais sobre isso? E também falando sobre dicas para você organizar ele. O que você pode guardar neste arquivo? Por exemplo, cartas, se você é dessa época de cartas, né? Cartões antigos, cartões que você recebeu, que são significativos para você. Lembranças de viagem, agendas, se você for uma pessoa, né, apegada a essas coisas, certo? Também lembranças de nascimento, se você tiver filhos, né, lembrança de nascimentos dos filhos, alguma coisa dos primeiros anos de vida deles, desenhos, cartões, convites, objetos também, talvez você tenha algum objeto interessante aí para colocar nesse seu arquivo de memórias, algum objeto significativo que te remeta a alguma coisa, uma foto com seus pais ou dos seus filhos mesmo. Arquivo fotográfico também entra aqui dentro, fotografias e registros, né, físicos de fotos. Então, existem várias, e objetos diversos, tá? São algumas categorias aí que podem entrar aqui dentro dessa questão de arquivo de memórias. Eu estudei secretariado e quando eu fiz faculdade, eu classificava tudo isso num arquivo chamado arquivo permanente. Até tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, como organizava o meu arquivo permanente. Eu percebi que muita coisa que estava no meu arquivo intermediário, que também era um arquivo de memórias que eu tinha, era na verdade um arquivo de memórias, não era um arquivo de consulta, muito menos de referência. Era um arquivo que eu guardava, que eu usava este nome, arquivo intermediário aqui em casa, mas eu guardava muita coisa, muita papelada, muita coisa louca. E aí, era muito interessante, né? Porque eu consegui encaixar tudo isso no meu arquivo. Algumas pessoas aqui no canal até comentaram em alguns desses vídeos, né? Eda, mas você é louca pelo papel, realmente. E guardava muita coisa. De repente, nesse tempo aí, bateu a consciência pra mim de que um arquivo pessoal deveria ser muito mais enxuto. Que o arquivo pessoal deveria ser aquele arquivo em que eu guardo coisas que evidenciam alguma coisa aí da minha vida que eu preciso realmente ter como referência, talvez, de contas pagas, de documentos importantes do trabalho, da vida, registros de saúde, coisas assim, entrariam no arquivo pessoal. E o restante, então, que eu estava guardando era memória, e eu precisava avaliar tudo isso. Eu precisava encarar toda essa minha papelada que eu estava encaixando dentro dos meus arquivos, mas que, na verdade, eram tralhas que eu guardava. Eu considerei tralhas, certo? E aqui então vem as 3 dicas de como organizar melhor estes arquivos. Em primeiro lugar, respeite o seu tempo. Eu demorei muito tempo para cair essa ficha. Demorou muito tempo para mim cair essa ficha de que eu estava guardando tudo isso como arquivo pessoal, mas que na verdade isso não era referência para mim. Eu não usava mais isso como referência, estava ali ocupando espaço. Muitas vezes eram coisas que eu nem queria mais na minha vida, né? Não tinha nada a ver mais comigo, as coisas que eu estava guardando ali, e eu guardava. Então, demorou muito para cair a ficha,
como eu disse. E aí vem já a segunda dica também, que é: as suas coisas não validam você. As coisas que você guarda como memórias não validam você. Muitas vezes você suou, trabalhou, estudou, deu duro para conseguir fazer uma faculdade, fazer aquele curso que você tanto queria, e aí você guarda aquelas apostilas, aquelas coisas como se fosse um tesouro, né? Algo assim que, cara, mostra para você que como você se esforçou, como você se dedicou, como você é especial, né? Como você é estudiosa, como você é isso. Isso não valida você. Por um tempo, talvez você pense que isso valide. Não sei se você ainda está nesse ponto de vista que isso está te validando de alguma forma, mas eu guardava tudo que eu guardava para me validar de alguma coisa que eu tinha feito, de alguma coisa que eu tinha conquistado. Quando eu percebi que eu não precisava disso para me validar de coisa alguma, que a validação tem que vir de mim mesma, e eu estou validada com relação às coisas que eu fiz, deixei de fazer, com relação às escolhas que eu fiz, eu pude me desfazer de tudo isso com tranquilidade, com muita tranquilidade. E a terceira dica, na verdade é uma pergunta que eu fiz para mim: no hoje que você escolhe, há espaço para essas memórias? E aí eu percebi, como eu disse para vocês, que muitas dessas coisas que eu estava guardando ali não realmente faziam mais parte de escolhas que eu queria fazer. Eu jamais iria voltar a fazer ou voltar a utilizar aquilo ali para alguma coisa, para algum fim na minha vida, entende? E aí eu consegui me desfazer de tudo isso. E especialmente muita coisa que eu guardava validava o lado errado de mim. Validava coisas que, cara, eu não queria mais fazer de jeito nenhum. Eu não queria mais ser daquele jeito, como eu, sabe, eu tinha coisas escritas, eu tinha diários escritos, cadernos escritos, agendas escritos. Agendas de trabalhos que já se foram, que eu tirei fotos para guardar alguma coisa, e registros realmente de coisas que eu não queria mais viver. E para que ficar registrando tudo isso? Essa foi uma pergunta que eu me fiz. Por que eu preciso escrever as coisas que eu vivi? Eu quero viver. Eu não quero escrever. Eu quero parar de escrever as coisas que eu quero viver. Eu quero vivê-las. A partir do momento em que caiu essa ficha para mim, caiu essa consciência para mim, de que a vida é o que você vive, não o que você escreve sobre. Pelo menos para mim, caiu essa ficha. Eu consegui me desfazer de tudo isso. E foi um peso que saiu das minhas costas. Foi até um pouco difícil no momento em que eu fiz isso, mas depois eu refleti e pensei, cara, como eu tô me sentindo mais leve agora, sabe? Muito mais leve. Então eu queria compartilhar essas 3 dicas com vocês, que foram aprendizados que eu tive no momento de avaliar o meu arquivo de memórias. E como eu disse, levou tempo. Não foi assim de uma hora para outra. E uma pergunta muito interessante que também eu me fiz, e eu sugiro que vocês façam, é a seguinte: se você perdesse todas as suas memórias físicas e digitais, quem você seria a partir de agora? Quem você escolheria ser a partir de agora? Aí eu percebi que muita coisa realmente não tinha nada a ver, não precisava mesmo, sabe? E foi uma reflexão muito interessante que eu fiz. Eu espero que tenha contribuído para você. Se você estiver nesse processo de avaliação, isso vale para foto também, tá? Isso vale para foto, isso vale para tudo que você guarda, tenho certeza. Então, sucesso no seu projeto aí, se você estiver avaliando suas memórias, se estiver avaliando seus objetos. E como eu falo para os meus alunos, se é um objeto muito especial para você, que te traz alegria, que te traz boas memórias, vale a pena guardar. E especialmente expor na sua casa, como decoração, não só guardar lá numa caixinha. O que você puder expor, exponha. E o que for para colocar na caixinha, também coloque. Mas que realmente, quando você abrir essa caixinha da sua memória, sejam memórias que te façam feliz, que te tragam boas lembranças. E não lembranças de uma época que você não quer mais voltar atrás, não de uma época que você não quer viver, ou que você não quer reviver. Ou, tenho certeza, que a pessoa de hoje pode ser muito, 1000 vezes melhor e mais evoluída do que aquela que você foi lá atrás. Não desprezando o que você foi, não desconsiderando e não sendo não grata ao que você foi. Mas você não precisa guardar memórias difíceis, memórias tristes ou memórias desse processo aí
de caos ou de transformação que você viveu. Guarde o aprendizado, guarde a lembrança dessa transformação. Um super beijo para você e até o próximo vídeo.